José Maria Trindade com a gente, a quem eu agradeço pela participação. Excelente semana, Zé. Boa noite a você. O que acha desse julgamento que será retomado na quarta-feira, do mérito que está em análise, que é preciso considerar, e com a iminente decisão que será tomada pelo colegiado, já que estamos com 5-1 no placar, isso pode agravar essa relação entre Supremo Tribunal Federal e Congresso, né? É um dos 5 pontos aí de divergência, né? Está por um voto a regulamentação do tráfico de drogas aqui pelo Supremo. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Mota, seja bem-vindo. Boa noite, Beraldo. E boa noite a você, que sempre está aqui nos Pingos nos Is, e isto é sim muito importante. Olha, é um assunto tão do Congresso Nacional que, ao tomar conhecimento de que o Supremo estava decidindo sobre a liberação de drogas no Brasil, é isso, a liberação de drogas, definindo uma quantidade, inclusive para diferenciar ali o traficante do usuário, e isso pelo Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado e do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, chamou os líderes e apresentou uma emenda à Constituição com a forte assinatura de todas as lideranças e dele. A emenda está no Senado e não sei por que os senadores não aprovam isso rapidamente. O relator é o senador Efraim Filho. E ele me disse ali, deu detalhes de que é claro que toda lei é discricionária, ou seja, no final o juiz é que vai definir o que é o traficante e o que é o usuário de drogas. Mas a emenda coloca na Constituição, é um inciso na Constituição, que coloca o seguinte: o porte ou a posse de drogas é crime. Pronto. E a regulamentação, em seguida, é definir ali qual é a quantidade e quais são as condições. Hoje já existem condições na lei, definindo ali não a quantidade, mas condições. E eu gosto da legislação atual. Ela não é aplicada, eu não sei por quê. A legislação dá ao policial, ao delegado, que é a pessoa experimentada e que conhece ali, o julgamento. Ele sabe o que é tráfico e o que é uso. E mais, não é o delegado e não é o policial que definem, em última instância, a situação de condenação, mas sim a justiça, que é discricionária, que vai analisar. A defesa, né, da pessoa vai analisar o Ministério Público, a acusação, e definir como é que é hoje. É o seguinte: depende de circunstâncias, depende de local, uma série de circunstâncias. Tudo isso já está na regulamentação da lei. Descriminalizar o porte ou posse de drogas de uma forma tão abrangente assim complica. Porque, veja bem, se há uma liberação de uma quantidade definida, eles vão definir de drogas, por exemplo, um grama de maconha é muito mais em volume do que 1 grama de cocaína, do que 1 grama de LSD ou sei lá, outras drogas que são mais concentradas. Não há como definir assim. Qual é a grande quantidade de maconha? A maconha é mais leve, né? E qual é a grande quantidade de outras drogas mais concentradas? É muito mais, quer dizer, fica muito complicado isso, definir assim dessa maneira. Agora, o Supremo já colocou isso na pauta, está por um voto, né? Apenas um voto a mais já libera as drogas no Brasil e define ali a quantidade que passa a ser o tráfico, né? Um voto no Supremo, e o Congresso não reagiu. A gente não pode ficar só achando que é o Supremo que estava entrando nas funções do Congresso. Nós temos que entender que o Congresso está paralisado em ações importantes. É preciso colocar em votação e o parlamentar assuma no painel de que lado ele está, como ele votou. É um absurdo o Congresso não reagir e depois ficar reclamando. Me disse o ministro do Supremo: olha, Zé Maria, nós não colocamos ali na Praça dos Três Poderes uma mesa e fazemos propaganda. Venham para o Supremo, apresentem aqui as reclamações. Elas chegam lá porque não tem amparo na legislação no Congresso Nacional. Então é isso, eu cobro do Congresso Nacional essa regulamentação. A emenda é boa: crime, porte e posse. E aí o usuário vai responder sim por um crime, mas não tão grave como o de usuário. Então eu cobro do Congresso Nacional essa possível decisão do Supremo.